Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Ou, no caso de hoje, outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E hoje estamos começando um novo quadro chamado Chá das Seis, que sempre vai acontecer nas sextas, só que o Make Mitos e Lendas e o Chá das Seis, eles vão ficar se intercalando. Então, em uma semana que tem Make Mitos e Lendas, na semana seguinte vai ter Chá das Seis, e assim sucessivamente. E basicamente, esse novo quadro, eu estarei aqui tomando um chazinho com vocês, contando alguma história. E eu decidi criar ele, que na verdade não é um novo quadro. Se você é uma pessoa curiosa e já vasculhou o canal até lá no fim, tinha um quadro sem nome em que eu contava histórias, só que ele teve apenas 3 vídeos, que foi a história da Anne Frank, as bruxas de Salem e também a origem do termo serial killer. E eu até quero saber de vocês se vocês querem que eu regrave aqueles 3 vídeos, porque a qualidade não tá boa, nem de imagem, nem de áudio, e foi até mesmo por isso que eu dei uma pausa. E eu sempre quis voltar com esse quadro quando a qualidade estivesse melhor. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu regrave esses vídeos, porque aí se vocês quiserem eu regravo depois do vídeo de hoje. E depois desses 3 a gente começa histórias completamente diferentes, que eu já tenho uma lista gigantesca. E várias vocês já pediam, só que eram histórias que não se encaixavam em local nenhum. E agora se encaixam. Então, chega de blá 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 e vamos para a história de hoje. A primeira história que eu decidi contar pra vocês é sobre o incidente de Roswell, que é sobre ufologia, aliens, aquela coisa maravilhosa, que eu particularmente tenho muito interesse, então por que não? E acontece que na história dos OVNIs americanos nunca existiu nenhum incidente que causasse tanta repercussão e interesse quanto o incidente de Roswell. E tudo começou no verão de 1947, entre meados de junho e início de julho, bem no meio da Guerra Fria, quando o fazendeiro W.W. McBrazel, que trabalhava em um rancho chamado J.B. Foster, encontrou umas coisas bem esquisitas na propriedade, que ficava em Lincoln County, a cerca de 50 quilômetros de Roswell. E logo de primeira ele não prestou muita atenção a isso, mas decidiu voltar ao local alguns dias depois com seu filho, esposa e filha para pegar alguns destroços. E na época estava ocorrendo diversos relatos de discos voadores na imprensa local, fazendo com que Mac acreditasse que os destroços que ele encontrou, que incluíam tiras de borracha, papel alumínio e papel grosso, poderiam ser algo desse tipo. Ele então decidiu levar parte do que ele encontrou para o xerife George Wilcox, que entrou em contato com o coronel William Blanchard, que era o oficial comandante da base militar de Roswell, a Roswell Army Airfield, ou RAF. O coronel Blanchard então entrou em contato com seu superior, o general Roger W. Ramey, e ordenou que o major Jesse Marcel fosse até o rancho para avaliar a situação e recuperar alguns materiais com o tenente Sheridan Cavett e o sargento Bill Rickett. No dia 8 de julho de 1947, o oficial de informação pública da base militar de Roswell, chamado Walter Holt, emitiu um comunicado na imprensa dizendo que ele havia encontrado, nesse rancho, um disco voador. Então já podemos imaginar que no dia seguinte não tinha mais nada na imprensa, era literalmente só isso, todo mundo falando desse suposto disco voador e de onde ele tinha vindo. Acontece que no mesmo dia, eles nem esperaram o dia seguinte, no mesmo dia, as forças aéreas emitiram um outro comunicado dizendo que aquilo tudo era mentira e que eles não tinham encontrado o disco voador coisíssima nenhuma. E em seguida, o coronel Blanchard entrou em contato com o general Ramey e disse para ele pegar os destroços e levar para o campo aéreo do exército em Fort Worth, no Texas, para que ele mesmo pudesse fazer essa inspeção e dizer exatamente o que era aquilo. E lá, ele e outros oficiais identificaram aqueles restos, aqueles destroços, como sendo de um balão meteorológico.
E então ele emitiu um novo comunicado dizendo que era um balão meteorológico e não um disco voador, divulgando fotos do Major Marcel posando com pedaços dos supostos destroços do balão meteorológico como prova, e o próprio Mac Brazel, que acreditava inicialmente que eram partes de um disco voador ou algo que veio de fora desse planeta, também disse que eram apenas tiras de borracha, papel alumínio, um papel bastante resistente e palitos. Então, basicamente não era nada, e a história de um OVNI em Roswell acabou caindo em esquecimento completamente por 30 anos. Em 1978, um físico nuclear e autor chamado Stanton T. Friedman entrevistou Jesse Marcel, que era o major, que era basicamente a única pessoa conhecida de ter acompanhado os destroços de Roswell, do local onde foram coletados até a base em Fort Worth. E Marcel disse que ele não acreditava que aquilo era de um balão meteorológico, e em entrevistas anteriores ele havia dito que os materiais encontrados não eram nada dessa terra, lembrando que ele era um oficial da Força Aérea, então ele estava acostumado com essas coisas, ele sabia o que era da terra, o que não era da terra, e ele sabia com certeza quais eram os materiais de um balão meteorológico ou não. Então, para ele estar dizendo isso, é esquisito e já se prepara para a abdução. Os relatos fornecidos por Stanton Friedman ao longo dos anos seguintes fizeram com que o incidente de Roswell, que já havia sido esquecido, se tornasse o caso mais famoso de OVNI de todos os tempos, e no início dos anos 90, pesquisadores de OVNIs como Friedman, William Moore, Carl T. Plock e a equipe de Kevin D. Randall e Donald R. Schmidt entrevistaram diversas pessoas que tinham ou que afirmavam ter alguma conexão com o incidente de Roswell de 1947. Além disso, centenas de documentos foram obtidos através da solicitação da Lei de Liberdade de Informação, inclusive alguns que foram vazados por pessoas de dentro, como por exemplo o Majestic 12 Papers, que concluía nada mais nada menos de que realmente alguma nave alienígena havia caído na região de Roswell e que alguns alienígenas, possivelmente vivos, haviam sido recuperados para análise, e depois disso começou o acobertamento. E existem duas grandes teorias em relação ao incidente de Roswell. A primeira delas afirma que os destroços eram realmente restos de um balão meteorológico, como havia sido reportado pelas forças aéreas na época, mas em 1994 soltaram um relatório dizendo que realmente teve um acobertamento, mas que não era do que as pessoas achavam, que não era de uma nave alienígena ou alienígenas vivos, e sim de um projeto ultra secreto chamado Projeto Mogul. Esse projeto foi criado pelo Dr. Maurice Ewing, que havia pesquisado anteriormente o canal de som profundo nos oceanos e que microfones poderiam detectar as ondas sonoras produzidas por explosões, e teorizou que um canal de som semelhante existia na atmosfera superior. Levando em conta que naquela época tinha um medo muito grande de existir uma guerra nuclear após a Segunda Guerra Mundial, que intensificou após a Guerra Fria, foi então que foi criado o projeto Mogul, que envolvia matrizes de balões carregando microfones e transmissores de rádio para transmitir os sinais para o solo. Ou seja, simplificando, era basicamente um projeto de espionagem do ar. E um dos requisitos para esses balões era que ele mantivesse meio que um equilíbrio no ar e não ficasse subindo muito ou descendo muito, ele ficasse meio que constante. E esse projeto foi o precursor do programa do balão Skyhook, que começou no final dos anos 40, bem como outro programa de espionagem envolvendo sobrevoos e vigilância fotográfica da União Soviética no início dos anos 50, chamado Projeto Moby Dick. Ou seja, vários projetos e programas de espionagem ultra secretos. Em fevereiro de 1994, houve uma auditoria a pedido do congressista do Novo México, Steve Schiff, que, por sinal, não acreditava em OVNIs, alienígenas, vida terrestre, nada disso. Então, basicamente, ele queria encontrar todos os registros que tinham sido feitos do incidente Roswell em 1947 e ver se havia sido manuseado corretamente ou não. O relatório foi publicado pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos em 1995, com o título O Relatório Roswell, Fatos versus Ficção no Deserto do Novo México. E para quem quiser ler, vai estar o link aqui na descrição, então boa leitura. E os resultados dessa auditoria apoiaram a teoria de que realmente
era um balão meteorológico do projeto Mogul, e eles não encontraram nenhuma evidência de que alienígenas ou espaçonaves estivessem ligadas a esse caso. E o relatório concluiu que o comunicado à imprensa feito por Jesse Marcel e o coronel Blanchard tinha sido uma reação exagerada, e isso em parte devido ao fato de que disco voador naquela época não era tão específico ou não tinha ainda um significado tão claro quanto tem hoje em dia. Se a gente fala disco voador, a gente já imagina ETs, mas naquela época não, poderia ser apenas alguma coisa no céu que eles não conseguissem identificar de imediato. Então eles não especificaram muito bem no comunicado à imprensa, fazendo com que todo mundo fosse à loucura. Pelo menos é isso o que eles dizem. Em 1997, a Força Aérea divulgou outro relatório, dessa vez intitulado o relatório Roswell, caso encerrado, que também vai estar aqui na descrição para quem quiser dar uma lida, onde eles deram uma explicação para as alegações de pessoas que afirmavam ter visto corpos alienígenas no local onde foram encontrados os destroços. De acordo com esse relatório, em meados dos anos 50, os militares estavam testando os efeitos do salto de paraquedas em humanos usando manequins, e esses testes estavam sendo feitos exatamente sobre o Novo México, Roswell, e aparentemente esses manequins eram feitos de látex ou plástico e muitas pessoas poderiam confundi-los com alienígenas. Porém, esses testes foram feitos em meados dos anos 50, ou seja, 1951, 52, 55, enfim, sendo que o incidente de Roswell aconteceu em 1947, mas os militares têm uma resposta para isso. O coronel John Hayes disse que durante a recontagem de algum acontecimento as pessoas tendem a comprimir o tempo, então elas poderiam ter confundido esses manequins que aconteceram em meados dos anos 50, como se elas tivessem visto em 1947 no incidente Roswell. E esse coronel e a aeronáutica acreditam fortemente de que realmente foi isso que aconteceu nesse caso e que as pessoas apenas confundiram tudo. Mas todas as testemunhas que falaram que haviam visto esses corpos estranhos disseram que eles eram pequenos, eles tinham tipo 1,20 m, sendo que os manequins tinham 1,80 m a 2, então é uma diferença muito grande. E nesse segundo relatório, quando foi solicitado os arquivos do incidente Roswell de 1947, foi descoberto que todos haviam sido destruídos. E ainda mais esquisito que isso, a organização ou a pessoa responsável por destruir esses documentos nunca foram indicados. Então ninguém sabe quem fez isso. Mas a pessoa tinha que ter um motivo. Acobertamento. E a segunda grande teoria, que eu acredito que seja a teoria mais aceita, é de que o governo se envolveu em um encobrimento para que as pessoas não descobrissem que existiam vidas alienígenas. Provavelmente porque as pessoas ainda não estavam preparadas para isso, porque imagine o pânico de todo mundo. Em junho de 2007, o pesquisador Donald Schmitt e seu parceiro de investigação Tom Carey publicaram seu primeiro livro juntos, chamado Witness to Roswell. Nesse livro, eles afirmam que tinham uma lista de mais de 600 pessoas conectadas direta ou indiretamente ao incidente de Roswell, que acreditam na versão do disco voador. E o fato de os militares terem emitido um comunicado à imprensa dizendo que tinham sim encontrado um disco voador apenas para se retratarem no dia seguinte é bem esquisito. Assim como os militares, William Brazel também retratou as declarações feitas sobre os OVNIs, e de acordo com Donald Schmitt e Tom Carey, pouco depois das novas declarações de Brazel, os vizinhos disseram que ele havia comprado uma picape novinha e deixou seu emprego para começar um novo negócio em Alamogordo, em Novo México, basicamente como se ele tivesse sido pago exatamente para não falar nada. Na dica de nada. Também foi descoberto nas declarações, tanto dos moradores da região, quanto da própria família de Brazel, que ele havia sido detido pelos militares naquela época, sugerindo que ele provavelmente havia sido forçado a retratar sua declaração sobre os OVNIs. E aparentemente os militares também ameaçaram vários moradores locais e chegaram até a saquear suas casas à procura de destroços remanescentes que haviam caído no incidente de Roswell. E isso foi corroborado pela filha de um coronel, que se chamava Coronel Hunter G. Penn, que havia admitido à sua filha que ele estava encarregado de um apagão de informações
sobre os pequenos corpos. E que, além disso, ele havia sido autorizado a usar força física e armamento pesado para cumprir a sua missão. Suspeito. Outra coisa bem esquisita é que o coronel Blanchard, que era o superior do major Jesse Marcel e quem aprovou o comunicado de imprensa inicial do disco voador, estranhamente saiu de licença logo após publicar o comunicado polêmico. No entanto, de acordo com o tenente-coronel Joe Briley, que participava da equipe de Blanchard, a licença relatada foi na verdade um encobrimento para coordenar uma operação de limpeza do local do incidente. Ou seja, basicamente isso vai ficando cada vez mais esquisito. E aí temos a foto tirada no escritório do general Ramey dos supostos materiais encontrados e uma declaração lacrada aparentemente escrita pelo oficial de informação pública do Roswell Army Airfield, tenente Walter G. Holt, que só queria que ela fosse aberta após a sua morte, o que por si já é bem esquisito. Alegou que a foto tirada no escritório de Ramey era uma grande farsa. Ele ainda disse que os materiais reais do incidente haviam sido substituídos por materiais de um balão meteorológico e então fotografadas com Jesse Marcel. E para deixar essa teoria do encobrimento ainda mais forte, um homem chamado Ben Games, que era o piloto do Major Lawrence C. Craig, que era o chefe da divisão de engenharias do campo de Wright, também conhecido como o local onde os OVNIs e os alienígenas foram transportados e alojados. De acordo com o testemunho de Ben Games, ele levou Craig até o Roswell para examinar os destroços e depois de algumas horas o levou diretamente para Washington para se encontrar com o presidente Truman. Poucos meses depois, Craig assumiu o cargo de chefe da área de pesquisa e desenvolvimento das forças aéreas e fundou o projeto SIGN, que foi a primeira investigação oficial de OVNIs pelas forças aéreas dos Estados Unidos. E outra teoria que foi discutida no livro Área 51, uma história sem censura da base militar super secreta da América, afirma que o disco voador não era nem extraterrestre e nem obra dos espiões dos Estados Unidos e que, na verdade, era um plano não convencional de gerar o completo pânico implementado por Joseph Stalin. Uma fonte não identificada que trabalhou como engenheiro na Área 51 disse à autora do livro, Annie Jacobsen, que o programa havia sido elaborado pelo médico do campo de concentração nazista, Joseph Mengele, e de acordo com essa fonte, crianças e adolescentes foram propositalmente deformados para parecerem com alienígenas e em seguida colocados em uma nave espacial para sobrevoar o Novo México e causar esse pânico generalizado. E de acordo com esse livro, o plano de Stalin era exatamente que essas crianças fossem confundidas com alienígenas e dessa forma o sistema de radar dos Estados Unidos ficaria tão sobrecarregado com os supostos avistamentos de OVNIs que eles não prestariam atenção em outras coisas. E essa teoria poderia explicar os destroços descritos por Jesse Marcel Jr., que era filho de Jesse Marcel. Jesse Marcel Jr. chegou a escrever um livro chamado The Roswell Legacy e nele ele disse que seu pai trouxe alguns destroços de OVNIs para casa, permitindo que ele lidasse com os destroços antes de levá-los para sua base. E ele disse que em algumas partes tinham algumas coisas escritas, mas não como se fossem letras e mais símbolos, que poderia ser o alfabeto cirílico utilizado pelos russos, sendo que naquela época estava bem no comecinho da Guerra Fria. Mas de acordo com Donald Schmitt e Roger Lanius, que é um historiador, essa teoria é pouco provável porque não existe evidência nenhuma de que existiram experimentos como esse. Por causa da enorme fama em torno do incidente Roswell, a cidade se tornou o marco zero para os conspiradores de OVNIs e todos os anos, no aniversário desse incidente, milhares de entusiastas aproveitam todas as coisas alienígenas e paranormais em um festival de OVNIs que ocorre na cidade. E olhando bem para os dados de avistamentos de OVNIs dos dois lados do Atlântico, tem uma grande correlação com filmes muito famosos sobre esse tema. E em 2009, o The Guardian até fez uma reportagem detalhando sobre a influência da cultura popular sobre os avistamentos de OVNIs no Reino Unido em 1996. E no ano em que os filmes Independence Day e Marte Ataca foram lançados, houveram 609 avistamentos de OVNIs apenas no Reino Unido, o que é significativamente muito maior do que antes ou até mesmo depois. E dados não oficiais fornecidos pelo National UFO Reporting Center na América
sugerem que os avistamentos de OVNIs têm aumentado lentamente nos Estados Unidos desde 1970, crescendo cada vez mais rapidamente desde o início dos anos 90. E uma possível explicação para isso é o fato de que a central de relatórios sobre OVNIs e extraterrestres ficou muito mais fácil de acessar, principalmente com a criação do fax e da internet. Em 2014, o The Economist analisou dados de 2000 a 2014 e eles perceberam que os maiores avistamentos de OVNIs acontecem quando as pessoas estão completamente bêbadas. Porém, eu particularmente acredito, e se eu não me engano, a NASA até liberou alguma coisa, não vou lembrar de cabeça o que foi, mas de que realmente foi comprovado que tinha vida alienígena ou alguma nave espacial, alguma coisa assim, eu não vou lembrar de cabeça, então se alguém souber, comenta aqui embaixo nos comentários, que agora eu fiquei curiosa. E depois do incidente Roswell, até hoje, o que mais se tem são livros, documentários, séries, basicamente tudo. E só pra vocês terem noção, mês que vem, em agosto, a Netflix vai lançar um documentário sobre o incidente Roswell. Eu não sei se vai ser 100% sobre o incidente Roswell ou se vão ter outras coisas também, mas pelo que eu vi no trailer é mais focado nisso. Então, tô ansiosa pra assistir, quero que lance logo. E quando todo mundo assistir, eu quero todo mundo comentando aqui nos comentários o que vocês acharam. E talvez tenham até algumas informações que nesse vídeo não vão ter, então vamos assistir todo mundo. E também foi criado o International UFO Museum and Research Center, que é uma corporação sem fins lucrativos fundada no outono de 1991 por Walter Holt, Glenn Dennis e Max Little. E o museu foi aberto aos visitantes desde outubro de 1992 e eles não têm como objetivo fazer as pessoas acreditarem em alienígenas ou não, eles realmente querem apenas dar informações e as pessoas decidem o que elas querem acreditar ou não. Em 1999 foi lançada uma série chamada Roswell, onde conta a história de 3 extraterrestres que caíram em Roswell, que têm poderes especiais. E a série combina dramas adolescentes com ficção científica e conspirações governamentais, ou seja, basicamente tudo aquilo que a gente gosta. E em 2019 foi lançado um remake dessa série, bem mais atualizado, que se chama Roswell, New Mexico, e conta a história de uma menina que se apaixona por um cara que é um alienígena, por que não? E essa versão de 2019 tem na HBO Max. Eu ainda não assisti, mas eu quero muito, então se alguém já assistiu, comenta aqui embaixo pra ver se vale a pena ou não. E as duas séries, tanto a de 1999 quanto a de 2019, foram inspiradas em um livro chamado Roswell High. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Chá das 6. E é isso, até semana que vem.